Olá pessoal, eu sou o professor especialista Sandro Leão e quero te convidar para nós fazermos uma pequena viagem numa breve história da contabilidade. Esta ciência que na verdade é uma arte, na qual muita gente se dedica e que nós temos inúmeras pessoas no Brasil estudando sobre a ciência da contabilidade. Quero te convidar então para nós partirmos nessa viagem. Vamos? Quero alertar todo o pessoal que esta nossa aula, falando sobre a história da contabilidade, será dividida em 3 módulos. No primeiro módulo, iremos falar um pouquinho sobre o surgimento da contabilidade na Idade Antiga, atravessando a Idade Média, chegando até o surgimento da Idade Moderna. Em seguida, no segundo módulo, falaremos um pouquinho sobre a contabilidade e suas relações com a Revolução Industrial. E finalmente, no terceiro módulo, falaremos sobre a contabilidade no Brasil, as transformações que ela sofreu durante o século XX e como ela chegou até os dias atuais, até a nossa idade contemporânea aqui no nosso Brasil. Vamos então? Para dar o pontapé inicial nessa nossa breve história, nós devemos viajar para muito longe, muito tempo atrás, quando surgiram as primeiras comunidades lá no Egito e também lá no Crescente Fértil, onde hoje é o território do Iraque e o território do Irã. Lá nós tínhamos um local chamado Crescente Fértil. O que era o Crescente Fértil? Era uma região em torno dos rios Tigre e Eufrates, nos quais surgiram as primeiras comunidades agrícolas das quais nós temos documentação. Nessas comunidades surgiu um novo movimento econômico. Se até então os agrupamentos e os grupos, as clãs, as tribos humanas, elas se deslocavam de um local para outro para predarem tanto a caça quanto os bens agrícolas, os bens frutíferos, enfim, tudo que a terra dava naquela época, nesse Crescente Fértil nós notamos um movimento um pouco diferente. Pela primeira vez, o ser humano começou a plantar as plantas, plantar as frutas, verduras e gêneros dos quais tinha necessidade, e ao mesmo tempo ele começou a criar os animais de forma sedentária. Ele não precisava mais se deslocar para outros locais para encontrar comida. Então o que aconteceu? Nesse momento, as pessoas precisavam começar a controlar o que elas tinham. Elas precisavam começar a controlar o patrimônio, seja o patrimônio pessoal, familiar, ou o patrimônio do grupo. Por quê? Porque era muito importante que se soubesse o que e que se soubesse o quanto se tinha de comida, de bens e de gêneros, para que as pessoas não passassem, obviamente, fome, e para que elas também tivessem utensílios que elas pudessem caçar e pudessem coletar os gêneros alimentícios dos quais elas precisavam. Então, nesta região que apareceram os primeiros registros contábeis, concomitantemente ao surgimento da escrita, que também foi uma grande revolução para a época, porque assim nós podíamos registrar de forma pictórica, de forma escrita, aquilo que nós queríamos representar. Foi um grande avanço para a comunidade. E dessa forma nós podemos ressaltar diversos agrupamentos, diversas nações, diversos grupos nacionais, entre eles os egípcios, os mesopotâmicos e os fenícios. Os mesopotâmicos foram aqueles que criaram os primeiros controles, uma forma de controlar o que se tinha, de controlar o patrimônio. Já os egípcios eram um povo que tinha uma grande evolução na engenharia e na escrituração do patrimônio, do controle matemático do que se tinha. Já os fenícios, que vieram um pouquinho mais próximos do nosso tempo, quando eu digo mais próximo, ainda é longe, porque é 1000 anos antes de Cristo, eles trouxeram para nós o comércio, foram os primeiros que através das navegações começaram a promover o comércio entre os diversos agrupamentos, entre os diversos povos. Eles também trouxeram a moeda, porque a moeda era uma forma deles não precisarem carregar aquilo que eles tinham que vender. Eles chegavam num porto, trocavam suas mercadorias por uma determinada moeda, que geralmente era ouro ou prata, iam para outro porto e trocavam aquelas moedas pelos gêneros dos quais eles precisavam. Eles também criaram, os fenícios, o alfabeto, que em termos de cultura, em termos de educação e também em termos de contabilidade foi um grande avanço, porque dessa forma eles conseguiam padronizar a escrita. Não havia necessidade de tu conhecer 10, 20 línguas diferentes para você entender o que estava escrito.
bastava apenas você entender o alfabeto fenício, que depois os gregos também tomaram para si, que você conseguia entender o que estava escrito e, naturalmente, entender o que estava controlado no registro contábil, no registro escrito. Um detalhe muito interessante, nós falamos agora muito em cálculo. Existe um detalhe muito interessante com essa palavra. Cálculo vem da palavra pedra, da palavra grega pedra, que significava o quê? Significava exatamente a forma como os gregos calculavam. Eles faziam o seu controle através de pequenos montinhos, pequenos conjuntos de pedras. Cada grupo de pedras representava uma determinada quantidade, um determinado número. Nós vemos hoje isso muito no ábaco. O ábaco lá você tem, né? Aquelas continhas que podem ser de plástico, podem ser de madeira. Então eles usavam algo muito parecido, que eles exatamente faziam o controle do que eles queriam representar, né? Seja gado, seja comida, seja bens, utensílios, enfim, o patrimônio. Então a palavra cálculo vem do grego pedra. Bom pessoal, depois de falarmos sobre os povos que surgiram lá no Crescente Fértil, que naturalmente por causa das guerras e por causa da decadência econômica acabaram desaparecendo, nós vamos falar sobre um povo que teve grande influência sobre a nossa cultura ocidental, que são os gregos. E posteriormente os romanos, porque como a gente deve lembrar nas aulas de história, os romanos eles incorporaram a cultura grega na sua própria cultura, fazendo as alterações necessárias, obviamente, mas incorporando muito da cultura grega em sua sociedade. Pois bem, os gregos, nas polis, eles se dedicavam muito ao estudo da ciência e talvez tenham sido o primeiro povo que encarnou a matemática, que encarnou diversos segmentos do conhecimento humano realmente como ciência e que também foram muito importantes para o estabelecimento mais tarde do método científico. Pois bem, com a civilização grega e depois com a civilização romana, eles expandiram de forma muito forte o seu império. Eles praticamente dominaram todo o povo conhecido. E dessa forma, eles levaram a sua escrita, o seu código legal, afinal, quem é da área de direito nunca ouviu falar do direito romano, também levaram a matemática e o cálculo. Então eles tiveram um desenvolvimento muito grande e levaram essa padronização para os demais povos. No entanto, é importante ressaltar que nem os gregos, nem os romanos conheciam o zero. O zero, por incrível que pareça, ele foi uma descoberta dos hindus. Por quê? Porque os gregos, eles tinham uma máxima, que a gente usa até nas aulas de tautologia, né? Algo não pode ser e não pode não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é. O zero não pode ser alguma coisa, porque o zero é nada. Se ele é nada, então logicamente que ele não pode ser alguma coisa. Então, através desse raciocínio tautológico, eles acabaram desconhecendo ou ignorando a figura do zero, do conjunto vazio. Algo que os hindus incorporaram mais tarde à cultura medieval. Um detalhe interessante, eles também não conheciam a numeração arábica. Eles representavam os seus números através de letras, o que causava muitos problemas, porque, por exemplo, em fazer uma soma, ou uma subtração, ou uma divisão ou multiplicação com números muito extensos, você acabava criando um número muito grande e um sistema muito complexo de cálculo. Isso foi algo que os árabes também resolveram, né, somente na Idade Média e disseminaram pela Europa, logicamente com as invasões árabes, que nós iremos ver em seguida. Um detalhe muito interessante, os árabes, a partir do ano 700, eles começaram a invadir a Europa, começaram a expandir também o seu império, porque Maomé, que foi um profeta que nós já devemos ter estudado também nas nossas aulas de história, ele unificou as tribos árabes e as tribos berberes que estavam soltas naquela região ali do Oriente Médio e acabou criando um grande império. Pois bem, os árabes, como eles tinham uma cultura religiosa de conhecer o mundo, ao contrário da cultura aristotélica, que dizia que nós não podíamos conhecer as coisas do mundo, porque afinal elas estavam subordinadas a Deus, estavam subordinadas a um ser superior, os árabes entendiam assim: nós temos um ser superior, mas nós temos necessidade de conhecer a natureza, porque conhecendo a natureza, nós iremos conhecer esse ser superior. E dessa forma, os árabes tiveram um desenvolvimento tecnológico e científico bastante arrojado para a época, né? Tanto que até hoje nós ainda ouvimos falar de muitos pensadores árabes da Idade Média, que além de refletirem sobre filosofia, sobre escrita, eles também trouxeram grandes avanços matemáticos, de geometria e nos diversos campos do conhecimento humano.
Nós podemos falar, por exemplo, de novas tecnologias, como o papel, a pólvora e também o sistema algébrico. Um detalhe interessante, a palavra algarismo, ela homenageia um filósofo matemático árabe, Musa al-Khwarizm. Era o nome deste filósofo e naturalmente ele cedeu o seu sobrenome, al-Khwarizm, aos algarismos que logicamente foram implementados pelos árabes e disseminados por todo o Ocidente com as conquistas do Império Muçulmano. Durante a Idade Média, é importante dizer que muitas pessoas afirmam que o conhecimento ele se estagnou, o que não é verdade. Porque, por exemplo, nas universidades, nas regiões onde os árabes estavam instalados, como por exemplo na região sul da Espanha, Portugal, na região sul da França e praticamente em toda a orla do Mediterrâneo, o conhecimento árabe trouxe grandes descobrimentos e manteve aceso o conhecimento aristotélico e também dos gregos e romanos bastante aceso em suas universidades. Portanto, a Idade Média não foi tanto assim uma Idade das Trevas como a gente apregoa. Até mesmo porque as cruzadas, depois quando elas começaram a vicejar, já lá no século X e no século XI, elas intensificaram essa troca de conhecimento do que os árabes conheciam com a Europa, que apesar de um pouco adormecida pela cultura cristã, também estava cultivando. Então ele acabou unificando essas duas culturas, essas duas formas de conhecimento e fez com que a ciência e a cultura ainda se mantivesse acesa e naturalmente a contabilidade. Porém, as cruzadas acabaram intensificando essa troca, porque além de trocar mercadorias e além de conquistar terras, ela também acabava levando a tecnologia e o conhecimento científico de um local para outro. Então, através das cruzadas, nós podemos notar que elas deram um pontapé inicial para que mais tarde nós tivéssemos a renascença, o renascimento. Porque com o renascimento surgiu um novo contexto econômico, social e político. O ambiente comercial começa a se intensificar. Ao mesmo tempo, são trazidas para a Europa novas invenções e criadas novas invenções também com esse conhecimento científico. São fundadas também e são intensificadas a criação de novas universidades em território europeu. Com o Renascimento e com essa intensificação do comércio, também surge um estabelecimento da separação entre capital e lucro. Ao mesmo tempo, nós temos um fortalecimento das burguesias nacionais e também dos estados, dos príncipes. Por quê? Porque se até então os feudos, que eram os centros econômicos políticos da época na Europa, tinham autossuficiência comercial e autossuficiência econômica e autossuficiência militar também, nesta época nós começamos a verificar que os feudos começam a entrar em decadência. Por quê? Porque com o comércio, os feudos começam a promover essa troca e os burgueses, que são esses primeiros comerciantes, começam a acumular capital e começam cada vez mais a fazer investimentos. Fazendo mais investimentos, naturalmente, eles replicam esse capital. Então eles começam a ter também força política e também força econômica. E dessa forma começam a apoiar os príncipes, que eram nobres que começaram a superar essas divisões que existiam entre os feudos, criando grandes territórios através desse crescimento econômico e político. E dessa forma, esses príncipes e esses burgueses, esses nobres, começaram a cobrar tributos. Vocês podem notar que nesta época começa a haver uma intensificação bastante grande da atividade econômica. Também por quê? Porque nesta época ocorreram as descobertas marítimas. A Europa foi inundada com novas riquezas, com novos bens de consumo, novos alimentos, novas formas de agir também, né? Chegou o tabaco, que era algo desconhecido dos europeus, o cigarro, né? Era algo desconhecido dos europeus, então começaram a criar novas formas de agir e novas relações econômicas entre as pessoas e entre as comunidades e, por que não, entre as próprias nações, entre os próprios estados nacionais. E nesse contexto, como fica a contabilidade? A contabilidade também não poderia ficar incólume a esta revolução. Então, a partir desta época, com a necessidade de ter uma padronização da numeração e da forma de controlar o patrimônio, nós entendemos que na Europa começa a ocorrer uma padronização da numeração. Por quê? Porque antes disso, na Europa, cada nação tinha a sua forma de contar.
Com a intensificação do comércio e o contato maior entre os estados nacionais, há uma necessidade de haver uma padronização da numeração, e a contabilidade ajudou nesse processo. Também há necessidade de controle por parte de um investidor que não estava presente. Se até então a pessoa que fazia o comércio estava lá levando as suas mercadorias e as suas mercadorias de um porto a outro, nesta época não. Nesta época os grandes burgueses começaram a investir para que outras pessoas levassem as mercadorias. Ora, como eles não confiavam, porque eram pessoas desconhecidas, eles acabaram criando sistemas de controle, sistemas de controle do patrimônio, das mercadorias e das trocas econômicas. Desta forma, gente, a contabilidade foi muito importante para que nós tivéssemos essa padronização de controle. Ao mesmo tempo, há uma disseminação da moeda. Ora, nessa época havia muito ainda escambo, ou seja, troca de uma mercadoria por outra. Ou então, as diversas nações tinham moedas diferentes. Algumas eram moedas de prata, outras eram moedas de ouro, outras eram pedras preciosas. Bom, nesta época, para que a gente tivesse realmente uma padronização do comércio, foi necessário que se criasse uma unidade comum de troca entre as mercadorias. Então se foi intensificado o uso da moeda, predominantemente ouro e prata. Isso fez, gente, com que surgisse uma nova modalidade profissional, a modalidade do contador, do profissional contábil. Era uma pessoa que era contratada pelo dono da empresa para que ele fizesse o controle. Eu tenho tantas moedas, tenho tanta de mercadoria, fiz uma troca aqui, fiz uma outra troca ali, e eu realmente auferi tanto dessa troca, dessa venda, dessa compra. Então essa pessoa, ela fazia os registros, né, lá nos seus livros, né, para que realmente ele pudesse apresentar ao final da viagem ao proprietário quanto realmente lucrou ou quanto foi efetuado de troca nessa mercadoria que foi levada até tal ponto comercial. Bom, gente, a partir de agora eu deixo então para o próximo módulo nós voltarmos a falar um pouquinho mais, porque a partir de agora, com o surgimento do profissional contábil, a contabilidade começa a se estruturar como ciência. Então no próximo módulo vamos falar um pouquinho sobre um cara chamado Luca Pacioli, que foi a primeira pessoa que sistematizou os lançamentos e os procedimentos contábeis, e vamos ver o que isso trouxe de impacto para a Europa com esse advento do comércio. Então não perca a nossa próxima aula, nosso próximo módulo. Espero vocês lá!